E aí, aqui quem fala é Aquila, e esse vai ser o terceiro vídeo do meu canal, e segundo se você for contar só com os que falam de história de HQ. Hoje a gente vai falar do Thor, o deus nórdico. Eu vou fazer esse vídeo menor do que o do Homem-Aranha, também porque o Thor não tem tanta história assim quanto o Homem-Aranha. E a pedido de amigos também, para diminuir o tempo, estava muito grande, muito maçante, contar as coisas sem intervalo. Então, de agora em diante, eu vou dividir o vídeo em duas, em três partes, se a história for grande. Então, vamos começar. Na mitologia nórdica, Thor é um deus que empunha o martelo Mjolnir. Ele está associado aos trovões, relâmpagos, tempestades, árvores de carvalho, força, proteção da humanidade e também a santificação, cura e fertilidade. A divindade era conhecida pela mitologia germânica e paganismo como Donar. Thor é um personagem de HQ presente no universo Marvel, baseado no deus Thor original da mitologia nórdica. Ele foi criado por Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby, com a ajuda de Joe Snow. Sua primeira aparição foi na revista Journey into Mystery 83, publicada nos Estados Unidos no ano de 1952. Como você cria alguém mais forte do que o ser mais forte? Não faça dele humano, faça dele um deus. Foi assim que Stan Lee descreveu a origem de Thor, criado em 1952. Thor, a princípio, foi criado para ser o herói que tivesse uma força equivalente à do Hulk. Quando o poderoso Thor surgiu nos quadrinhos da Marvel, os artistas se inspiraram nas lendas nórdicas, mas ele só foi retratado como o verdadeiro deus nórdico e não como um humano com poderes, quando Lee assumiu os roteiros da personagem, que no início ficaram a cargo de seu irmão mais novo, conhecido como Larry Lieber. Assim foi criado um dos mais poderosos membros dos Vingadores originais. Em várias histórias, Thor enfrenta divindades de sua própria mitologia e de outras. Um dos confrontos mais inesquecíveis foi quando combateu o grandioso Hércules, numa série de histórias de Stan Lee e Jack Kirby que introduziram deuses gregos no universo Marvel. Filho de Odin, o deus supremo de Asgard, e de Jurd, a deusa da terra, também conhecida como Midgard, Thor é o príncipe de um mundo existente numa dimensão acima de Midgard, conhecida como Asgard. Neste mundo, existem outros diversos reinos, como por exemplo a Terra dos Gigantes de Gelo e Valhalla, o lugar para onde vão os espíritos dos guerreiros que morreram em combate. Trata-se justamente de uma adaptação da mitologia nórdica, traduzida no universo Marvel, com apenas mais uma dimensão paralela. Os 9 mundos de Asgard são ligados pela ponte do arco-íris, também conhecida como Bifrost, que é guardado por Heimdall, o eterno guardião da ponte. Thor possui um irmão adotivo chamado Loki, o deus das trapaças e das mentiras. Devido à inveja que sente por Thor ser o filho mais querido de Odin, Loki está sempre tramando planos para matar seu irmão e dominar Asgard. Em sua juventude, Thor tinha comportamento arrogante e impulsivo, e em uma de suas aventuras cometeu um grave erro, perseguindo um pássaro de pedra que causava muita destruição. Com isso, ele acabou invadindo o reino dos gigantes de gelo e violou o tratado estabelecido por Odin. Para punir o filho e lhe ensinar a virtude que lhe faltava, Odin manda Thor para a Terra. Assim, nasceu o Dr. Donald Blake, com as memórias de uma vida humana, sem saber que era, na verdade, um deus. Sendo um talentoso médico, porém manco de uma perna, Thor foi pouco a pouco aprendendo a lição da humildade, até que seu destino se cumpriu. Em sua primeira aventura como Donald Blake, Thor avistou uma nave espacial que trazia a bordo aliens conhecidos como Homens de Saturno. Ao fugir deles, ele entra em uma caverna e encontra o martelo mágico. Ao bater sua bengala contra o chão, ele voltou a ser o poderoso Thor, e em sua mão estava o fiel martelo conhecido como Mjolnir. Aos poucos suas memórias foram voltando,
e quando se encontrou com Odin novamente, toda a verdade lhe foi revelada. Uma curiosidade sobre o universo do Thor é que seu martelo, Mjolnir, é feito do metal Uru, existente em Asgard e forjado pelos deuses ferreiros de Asgard, Brok e Eitri, no coração de uma estrela prestes a morrer. Um martelo só pode ser levantado por alguém de grande moral e integridade, sendo ainda capaz de invocar os elementos vento, chuva e raios quando arremessado. Sempre retorna à mão do possuidor e também abre portais dimensionais. No martelo existe uma inscrição que diz: aquele que empunhar este martelo, se for digno, possuirá o poder de Thor. Se vocês estavam pensando que eu ia esquecer de falar dos romances do belo Thor, só que não. Na época em que Thor estava transformado em Donald Blake, ele se apaixonou pela enfermeira Jane Foster, que só estava interessada no seu lado deus nórdico. Para aproximar seu personagem da mitologia, Lee e Kirby fizeram com que Thor a levasse para Asgard para casar-se com ela, mas Odin mostrou que a garota não estava preparada para viver junto com os deuses. Thor acabou se convencendo disso e deixou Jane Foster de lado, passando a namorar a deusa Sif. A partir desse momento, formou-se um triângulo amoroso envolvendo o casal e o melhor amigo de Thor, o valente deus Balder. As constantes ausências de Thor prejudicaram o relacionamento com Sif, fazendo com que a deusa se tornasse uma personagem secundária em sua história. Outra curiosidade sobre o universo de Thor, só que essa não tem nada a ver com romance, voltando a falar do martelo do Thor, que possui uma vantagem e também uma desvantagem. O lado positivo é que quem não for digno não terá o poder suficiente para levantar a arma, mas se a pessoa for digna, ela não só consegue levantar o martelo, como também terá todos os poderes do Deus do Trovão. Nos quadrinhos, alguns personagens já foram capazes de erguer o Mjolnir. Entre eles estavam o Superman, sim, o Superman. E a Mulher Maravilha, sim, a Mulher Maravilha também. Em diferentes crossovers entre a Marvel e a DC. Capitão América e alguns outros personagens. É possível ainda driblar a proteção mágica criada por Odin. Uma dessas formas é usando magia. Mas também é possível levantá-lo com força bruta. Mas precisa ser realmente muito, muito forte para isso. Um personagem que conseguiu levantar o Mjolnir na força foi o Hulk Vermelho, mas ele teve uma ajudinha do ambiente com menor gravidade. Na última saga do Loiro Oxigenado, ou Chapinha Ambulante, o Ragnarok é finalmente desencadeado por Loki e outros inimigos de Asgard. Todos os deuses morrem, e com exceção do próprio Loki e de Thor, que consegue todos os poderes de Odin. Thor descobre que eles são apenas marionetes de seres ainda mais poderosos que eles próprios, aqueles que vivem nas sombras, e que alimentam-se do ciclo contínuo da morte e do renascimento dos deuses nórdicos. Determinado a não permitir que isso continue, Thor rompe o padrão da morte e do renascimento, causando a morte definitiva dos orgulhosos deuses nórdicos. Posteriormente, seu martelo reaparece no oeste americano e acaba sendo encontrado pelo governo, pelo Doutor Destino e pelo Quarteto Fantástico. A última curiosidade sobre o martelo do Thor, porque eu acho que tem mais curiosidade sobre o martelo do que do próprio cara de chapinha, é que Neil deGrasse, provavelmente o astrofísico mais famoso da internet, afirmou que, caso o Mjolnir existisse, tivesse mesmo sido forjado no coração de uma estrela prestes a morrer, ele pesaria o equivalente a uma manada de 300 bilhões de elefantes. Não são mil, não são milhões. São 300 bilhões de elefantes, que aproximadamente o peso é bem pouquinho, é menos que eu. É 1,8 trilhões de toneladas. Eu tô brincando, tá, gente? Porque eu sou bem magrinho e tal, tudo bem. Então essa foi a curiosidade, a terceira curiosidade. Muito obrigado para vocês que assistiram ao meu vídeo. Avaliem se possível, que isso ajuda muito na divulgação do canal. Eu vou colocar
uma imagem do Gambit e do Asa Noturna para vocês escolherem nos comentários qual vai ser o personagem para o próximo vídeo. Volto a agradecer, muito obrigado por assistirem. Aqui fala Aklan, aqui Vaz Aklan. Falou!